Ajuda o teu filho, Senhor. É isso que eu te peço, crendo, já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o povo de Deus diz: Queridos, graça e paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, do nosso único e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui juntamente com vocês. Não vou puxar, assim, eu não sou nenhum puxador de saco, mas eu quero dizer a verdade. Graças a Deus pela vida desse homem de Deus aqui, pastor Fagner, juntamente com a sua esposa. Eu vim conversando com Andréa, que é minha namorada, que veio comigo. Estou deveras alegre porque ela está aqui. Inclusive, as irmãs não fiquem com raiva. Ela é a mulher mais bonita aqui nessa noite. E assim, pastor Fagner, com todo respeito, amor e carinho, eu estava conversando com ela. Eu tenho o privilégio de ser amigo dos melhores pastores jovens desse país. Graças a Deus, nunca vi uma pessoa jovem com tanto ímpeto, amor, carinho, desenvoltura, intelectualidade e com espiritualidade. Louvado seja Deus pelos vossos ouvidos. Eu não sei se somente aqui, mas também em São Lourenço, Carpina, né, pastor? Limoeiro, que pode escutar o pastor Fagner, uma pessoa tão fiel às escrituras. Conheci o pastor Fagner numa situação bem horrenda, não foi isso, pastor? Tinha acabado de cair de uma moto, eu acho que o senhor estava até com ferro, com ferro, mas é que se cumpre aquilo que o doutor Martin Lloyd Jones Jr. disse, né? Quando Deus quer melhorar, primeiro ele piora. E graças a Deus está aqui, está até mais forte o senhor, mestre. Está um pouco acima do peso, mas vai entrar na academia, projeto 2026, né, pastor? Meu pastor no shape. Sem mais delongas, queridos e amados e discentes irmãos, abram as vossas Bíblias, por favor, em Mateus, capítulo 1, e verso 1. Quantos estão felizes por Jesus? Digam amém. Amém. Todos encontraram o livro de Mateus? Vou dar uma dica. Mateus, ele é depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Certo? Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. É o quê? O caixa está parado? Não tem problema não. Olha, graças a Deus, dinheiro eu não tenho não. Mas Deus me deu uma voz que sem microfone eu prego tranquilamente, irmãos. Se tiver sem som, para a glória dele. Som, tá ok? Todos encontraram, tá aí, Mateus capítulo 1, verso de número 17. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos e louvamos o teu excelso e glorioso nome. Ó Pai bendito e maravilhoso, nós estamos aqui para cultuar um Deus que tem olhos e vê, a um Deus que tem boca e fala, a um Deus que tem ouvido e ouve, a um Deus que tem pés e anda no meio do seu povo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, que eu possa ficar atrás da cruz e só apareça aquele que é digno de louvor, de poder, de exaltação, aquele que os 24 anciões cantam altissonantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Fica conosco em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Deveras, faltando 10, eu devolvo o microfone. 10 para meia-noite. Meus queridos e amados e diletos irmãos, prestem atenção, amados. Tem um livro Pentateuco. Eu acho que o pastor já leu já de Porrufo, não foi isso? O Pentateuco. Tem um teclado tocando, né? É porque eu sou neurodivergente. Se o senhor tocar o teclado, eu não vou conseguir me concentrar aqui, tá certo, mestre? Tá certo? Preste atenção. O livro Pentateuco de Porrufo, ele diz o seguinte: o Antigo Testamento é dizendo Jesus vem. Os 4 evangelhos é dizer Jesus chegou. O livro de Atos é a proclamação da obra do Messias.
As epístolas gerais e pastorais é a explicação da obra do Messias, e o livro de Apocalipse é dizer, Jesus vem. Os 4 evangelhos, o livro de Mateus, ele quer apresentar Jesus como rei. O livro de Lucas quer mostrar Jesus como o Filho do Homem. O livro de João quer mostrar Jesus como o Filho de Deus. E o Evangelho, segundo Marcos, quer mostrar Jesus como o homem perfeito. Eu decidi aqui pregar o livro de Mateus. Vou mostrar algumas coisas das quais são palatáveis para mim e para você. Não existe nada melhor do que no aniversário do rei falar sobre ele. E por que o livro de Mateus é de suma importância? Ele quer mostrar Jesus como rei. E ele utiliza o que nós chamamos de gematria para poder provar isso. O que é isso? Eu vou lhe explicar. Começa assim, o livro da genealogia de Jesus. De Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Jesus nascer, são 14 gerações. Preste bem atenção, tem um livro de N.T. Wright, Jesus, a vitória de Deus, que ele vai comprovar isso. O que é isso? Por que de Abraão até Davi, ele mostra essas 14 gerações? Por quê? Porque de Abraão até Davi é a ascensão do reino. Davi é o melhor rei da história de Israel. E a historiografia diz, que no dia 13 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, primeiro-ministro geral da ONU, ele diz o seguinte, ele restaura o Estado de Israel, abre aspas, que não é o mesmo Israel da Bíblia. Você pode ver que a bandeira de Israel tem que é chamada de estrela de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, existe uma promessa dizendo que o Messias vinha da linhagem de Davi. Depois vem algumas profecias, como por exemplo Isaías 7,14, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome que quer dizer Emanuel. A Bíblia diz também em Isaías capítulo 11 que o rebento de Jessé é da onde saiu o renovo. É a ascensão do reino. E de Davi até o exílio da Babilônia. Por que isso? Porque é onde existe o declínio da história de Israel. O professor da Universidade de Oxford, de judaísmo antigo do século XIX, Albert Eden-Shine, ele vai dizer o seguinte, que o pior momento da história de Israel é ir para o exílio. O exílio é a resposta de Deus aos pecados pertinentes da nação de Israel. A prova disso é que em Jeremias capítulo 2, verso 11, 12 e 13, diz o seguinte, o meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e quiseram adorar cisternas rotas, das quais não contém as águas. Só para você ter noção, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento de Stanley Ellis, ele deixa bem claro que as pessoas andaram 2.500 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia. Agora tem o seguinte, não é de Uber, é o pessoal acorrentado nos pés, andando em fila única, e tem ademais, se as pessoas que morressem no caminho, carregavam o corpo em estado de putrefação. Por quê? Que diz Lamentações 13:39? De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Existe a consequência. E por que de Davi até Jesus, ele mostra. Por quê? Porque ele está mostrando que Jesus, sabe o que é? É o rei restaurador de Israel. É o Deus que restaura, pastor Fagner. É o rei que ele tem prazer de restaurar. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 40, verso 3. Todo vale será aterrado. Todo monte outeiro será abatido. E aquilo que está torcido se endireitará. E aquilo que é áspero se aplanará. Porque a boca do Senhor, que eu disse, o Deus restaurador de Israel, está aqui essa noite, dizendo para mim e para você, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai restaurar a tua casa, Ele é o Deus que restaura. A prova disso, tem 5 mulheres, reverendo Fagner, na genealogia de Jesus. Todas elas, diz de Carson, foram acusadas de erro. Sara, Tamar, a moabita Rute
Meus irmãos, era para a gente ler a história de Ruth pelo menos umas 2 vezes por mês, só para mostrar que o Deus que permite a queda é o Deus que levanta. Como é que começa a história? A história começa o seguinte: o homem decide sair de Jerusalém para uma terra amaldiçoada. Sabe por quê? A pior decisão que a gente pode ter na vida é sair da vontade de Deus. C.S. Lewis diz o seguinte: quando a gente sai da vontade de Deus, a gente vai para um lugar nenhum. Vai lá, os filhos casam, 10 anos depois, os filhos morrem, o marido morre. A situação é tão agônica que Noemi diz: não me chame mais de Noemi, me chame de amargurada. A Bíblia diz que Orfa volta para os ídolos. Sabe por quê? No original a palavra Orfa quer dizer aquela que tem um olho na nuca. Sabe por quê? Porque o negócio dela é sempre olhar para trás. Coisa triste é andar com pessoas que querem olhar para trás. Nessa noite o Deus restaurador está dizendo para mim e para você: não olhe para trás, olhe para o alto, olhe para cima, olhe aquele que morreu e ressuscitou, olhe para ele que está vivo, olhe para ele que ele reina. E Deus está dizendo aqui essa noite: todas as pessoas que querem olhar para trás, extirpe da sua vida. Eu não estou dizendo para você deixar o seu marido, eu não estou dizendo para você desistir dos seus filhos, mas existem pessoas que devem ser extirpadas das nossas vidas, e essas pessoas nos prendem, sabe aonde? No passado. Eu quero só lembrar uma coisa para você: o Rei Restaurador lançou o meu e o teu pecado no mar do esquecimento. Nós estamos limpos pelo sangue do Cordeiro, e Deus está dizendo aqui essa noite: eu sou o Rei que vai restaurar a tua vida. Aí Ruth vira para ela: para onde tu fores, eu irei. A mulher que adorava os ídolos lá de Moabe é chamada de prostituição cultural. Era um culto regado à prostituição. Mas o Deus que restaura, ele transforma a prostituta numa dona de casa, numa serva e numa adoradora para a glória dele. O que é que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já o quê? E tudo se fez. Filipenses 3, 13, 14 e 15, Paulo diz: uma coisa eu faço, e não a julgo ter alcançado, me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Meus irmãos, existe um alvo para mim e para você essa noite. O alvo, meu irmão, não é você ficar rico. O alvo não é você trocar de carro. O alvo não é você ter várias roupas. O alvo de Jesus é levar você para o céu para adorar em espírito e em verdade. Veja. Aí ele continua dizendo: por que 14? Tem alguém aqui que é bom de matemática? Em hebraico, a letra Dalet é 4. O Vav é 6. E o Dalet é 4. 6 mais 4, mais 4. Porque ele está mostrando que Jesus é o verdadeiro Messias. Antes de Jesus existiram várias pessoas que tinham o título de Messias. Mas quando eles morreram, acabaram o movimento. Dê graças a Deus que Jesus a gente veio adorar, porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele esmagou a cabeça de Satanás. Ele está vivo aqui essa noite. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus restaurador. Que coisa maravilhosa. Jesus nasceu, vai descrever o evangelista Mateus com a profecia bíblica da qual tinha que ser uma virgem. E diz a Bíblia, veja só, que coisa interessante: o Rei Restaurador, meus irmãos,
não tinha um lugar para nascer. Que coisa! Eu gosto de Charles Adam Spurgeon, o meu reverendo, que ele diz assim: Jesus pode nascer 10 vezes em Belém. Se não nascer no teu coração, você está perdido. Mas nessa noite aqui, Jesus nasceu em cada um dos nossos corações. E o Espírito da graça está aí com você. E o Espírito Santo está dizendo: o Rei chegou. A coisa vai mudar. Ele governa. Ele é soberano. Ele vai restaurar. Aí veja, que coisa integrante. Quando Jesus nasce, a perseguição é tão grande que o safado do Herodes, desculpa o vernáculo, como ele era maluco, Herodes, porque Herodes é caudatário do Império Romano. Segundo D.A. Castro, no seu comentário, como ele tinha síndrome messiânica. Quando os magos chegam dizendo que vão adorar o rei, o que é que ele faz? 2 anos para baixo ele manda matar. Que coisa, hein? Deixa eu dizer, abre um adendo aqui. Abre um adendo. Coisa triste é ver um cristão a favor do aborto. Coisa triste, que aqui não tem isso não, isso tem lá em Paulista. Coisa triste é ver um crente amaldiçoando os próprios filhos. Faço não, meu irmão, porque seus filhos são filhos da promessa. Eu vou abrir o leque aqui, viu, meus irmãos? Quantos... Eu sou professor até de ética pastoral. Alguns são filhos até de pastores. Eu desejaria muito, Andréa, que meu pai e minha mãe me abraçassem. Só faz me criticar. Eu não posso tirar menos de um 10, que às vezes me bota de castigo. Meu pai vive falando coisas das quais eu não vou nem falar aqui. Terríveis. O menino Jesus, Maria pobre, José pobre, mas sabe o que eles fizeram? Educaram Jesus na pedagogia de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Claro, eu não sou pai. Claro que eu queria assistir vários filmes, mas bota lá, eu sei que não é verdade, é uma história. Assista um filme cristão com seu filho. Tem um filme muito bom, que é de Corina Terbon, Refúgio Secreto. O pai dela, Daniel Terbon, na época que o amaldiçoado Hitler começou a perseguir os judeus, sabe o que ele fez? Ele fez um fundo secreto e abrigou vários judeus na casa dele. Você sabe por que aquela família ali fez isso? Porque aquela família foi educada aos pés de Jesus. E nessa noite Jesus está dizendo: irmão, celular é bom, às vezes Instagram é bom, TikTok é bom, mas vai ensinar os seus filhos aos pés do rei, ao pé do restaurador, para que ele, quando ele estiver lá na frente, ele pode ser médico, ele pode ser pastor, mas ele vai dizer: foi minha mãe e meu pai que educaram, e eu estou aqui, é para a glória do rei restaurador de Israel. Vamos lá. Jesus vai para o Egito. Já nasceu sendo perseguido o rei restaurador. Ainda tem, aqui não, lá em Paulista, ainda tem crente que não quer, é o evangelho gourmet, né, meu pastor? O evangelho gourmet. Só quer coisa boa. Não existe perseguição, né? Pinta logo, eu não tenho nem na conta, pinta logo a parede da igreja de preto. O pastor com a camisa, daquelas camisas, parece um jamaicano, Deus me perdoe dizer isso. É ou não é? Com a calça mais apertada do que Desi Gonçalves, está lá pregando na frente, só prosperidade, só bênção, só aquilo outro. Sabe o que acontece? Cristianetes. O pastor não pode dar um sermão pesado. Aí o rei Jesus foi lá para o Egito porque estava perseguido. Diz a Bíblia no Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Paulo diz em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas as quais se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Lutero dizia o seguinte: existem 3 formas de conhecer a Deus: a Bíblia, a oração e a dor.
por quê, meus pastores? Essa plena dos pastores, vocês estão muito elegantes. Sabe o que acontece? É porque na dor a gente sabe depender dele. O louvor sai diferente. Deus sabe colocar em você de joelho. E Deus está dizendo aqui essa noite: a perseguição não é para matar, é para que você aprenda a depender do rei. Capítulo 3 de Mateus aparece João Batista. Qual o sermão de João Batista? 7 passos para ser feliz, é não? 10 passos para a prosperidade, pastor Fagner. Não. Sabe o que é? Arrependa-se. Arrependa-se. Meus irmãos, era para eu e você andarmos de joelhos, arrependidos dos nossos pecados. Sabe por quê? Como disse Calvino nas Institutas, livro 1, página 1. O verdadeiro evangelho mostra quem é Deus e quem eu sou. Inclusive eu vim falando isso aqui dentro do carro, não foi isso? Você sabe por quê? Porque quando Jesus se mostra para a gente, nós vemos o quão podre nós somos. Eu estou dizendo alguma verdade aqui. Eu e você, hoje nós temos uma ceia do Senhor, não é isso? Paulo diz assim: só pode participar de forma digna, não é isso? E quem aqui pode participar? Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Nós estamos de pé pela misericórdia dele. Nós vamos cear pela misericórdia dele. E nós vamos para o céu pela misericórdia do rei. Capítulo 4. Tá certo? Preste atenção. Capítulo 4. Jesus, 30 anos. Qual a primeira coisa que acontece? Jesus é para o deserto, ser tentado pelo Dedé, pelos demônios, Satanás, cara a cara. Aí sabe o que eu vejo? Eu vi um determinado pastor, que eu não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, Júnior Trovão. E o que é que acontece? É porque, todo respeito, você tem o pastor Fagner no púlpito da sua igreja, você está Júnior Trovão, você está precisando conhecer o evangelho. Aí veja o que ele disse, pastor Fagner. O negócio aqui está tão bom que nem Satanás entra na porta. Aí me lembrou a passagem. Jesus enfrentou o diabo testa a testa, meu irmão. Quem somos nós, quem é eu e você, para não entender aquilo que o evangelho é? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar, porque a carninha aqui é fraca. Foi Paulo que disse em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está em mim, isso eu faço, e a miserável homem que sou. O filósofo ouvido dizia o seguinte: o índio melhora, provoca e deteriora a seca. Calma que eu vou interpretar. Eu vejo o melhor, porém escolho o pior. D.A. Carson diz que Jesus vai para lá para o deserto ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão é tentado pelo próprio tentador, Satanás. Estava lá no paraíso, no Éden, juntamente com aquela esposa abençoada. E o que é que acontece? Ele está lá, tem tudo para acertar, mas ele erra. O primeiro Adão. Romanos 5:12 vai dizer: por um só homem entrou o pecado e com isso gerou a morte. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a... No paraíso errou. Está lá Jesus. 40 dias sem comer, sem beber água, guiado pelo Espírito Santo. Aí Satanás vem logo, porque Satanás ele quer dar logo um banquete. Se tu és o Filho de Deus, eita glória, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus disse, que Jesus é bom de Bíblia, viu? Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O rei está dizendo aqui essa noite: ame a minha palavra, porque Satanás não vai ter legalidade sobre a tua vida. Eu vou contar o testemunho aqui. Lá no início, lá atrás, pastor Fagner,
Eu tenho 19, graças a Deus, eu tenho 19 anos de conversão a Cristo. E eu estou de pé por causa do rei. Lá atrás eu andava com a Bíblia. Os próprios diáconos da igreja que faziam parte diziam, esse cara está ficando doido, meu irmão. Eu vivia citando os versículos bíblicos de cabeça. Olhava o texto assim, pastor Fábio disse, e eu pensava que todo mundo da igreja citava. Aí os diáconos da igreja, esse cara está ficando louco. Mas ele não sabia qual era a loucura. Não era a loucura do mundo, era louco por Jesus Cristo. E eu comecei a ler a Bíblia, irmão. Eu sou tímido. Eu sou tímido. O que você está vendo aqui é graça do Rei Jesus. Quando eu comecei a citar versículo bíblico, daqui a pouco eu estava dentro do seminário, daqui a pouco eu estava dando aula, daqui a pouco eu estou aqui pregando nessa ceia maravilhosa, e daqui a pouco nós vamos ceiar no céu com o Rei Jesus. Vamos lá. Fique para você, certo? Quantos minutos você está lendo o texto sagrado, meu irmão? Quanto tempo você está dedicando para as Sagradas Escrituras? Uma linguagem bem coloquial, um diácono disse para mim, quem come Bíblia, arrota Bíblia. O que é que diz Isaías capítulo 50, verso 4? Ele me deu uma língua erudita para dizer uma boa palavra ao cansado. Irmãos, o mundo aí hoje é só cerveja, é só vinho, é um monte de prostituição. Sabe que o pessoal está esperando um crente igual a mim e a você para pregar a palavra. Depois Satanás levanta Jesus lá para o alto pináculo do templo e diz assim, olha, se tu prostrado me adorar, eu te darei todos os tesouros da terra. Eu gosto muito que disse isso foi Chuck Norris, que é pastor. Sabe o que ele disse? Quem serve a Jesus por dinheiro, ele pode servir a Satanás por um salário melhor. Meu irmão, todo crente em Cristo pode dar R$1 milhão a ele. Se for para negar Jesus, ele não nega. Sabe por quê? Porque ele sabe que o rei restaurou a vida dele. Estamos cansados. Determinada pessoa chamou esse tal abençoado aí, que eu não vou citar o nome, Júnior Trovão. Sabe quanto ele comprou para pregar? Ah, meu evangelista, o senhor está ficando bonito de cabelo branco. R$8.000 para poder pregar. Sabe por quê? Porque o Deus dele não é Jesus. O Deus dele é isso aqui, ó. Aí sabe o que eu vejo? Paulo na prisão marmetina. Um ancião de 60 anos, numa ambiência totalmente insalubre. Paulo disse em Filipenses 4,12, eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todo momento eu estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter necessidade e padecer fome. E ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Deus nessa noite está dizendo, rei, eu vou te fortalecer. Aí Satanás chega para Jesus e ele pede para prestar um culto em Jesus. A Bíblia diz o seguinte, só ao Senhor Deus adorará e só Ele prestará culto. Cuidado, irmão. Cuidado nas campanhas políticas. Eu não sou apolítico, eu não sou idiota. Cuidado, irmãos. Para a sua adoração está no lugar errado, viu? É muita gente 22, 17, 13. Cuidado. Para você não perder o foco e estar adorando um homem igual pó e cinza, igual a mim e a você. Mas o crente que foi restaurado, ele só adora aquele que é, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que nós vamos ceiar. O nosso foco não é político, o nosso foco é o Rei, Salvador e Restaurador de Israel. Capítulo 5, 6, 7, 127 versículos. Sermão da montanha.
E está lá o rei, dizendo, bem-aventurado os que choram, porque serão o quê? Mais tristes, é? Serão o quê? Salmo 30, verso 5, a tua ira dura só um momento, o teu favor a vida toda. O choro, mas a alegria. Eu não sei, irmão, se você passou o pior Natal da sua vida. Eu não sei se você passou o pior ano da sua vida, que foi esse ano. Eu não sei se você perdeu dinheiro ou se você está chorando copiosamente. Mas o rei está aqui essa noite, ele está dizendo, você vai voltar a sorrir, você vai se alegrar, eu vou te restaurar. Ele diz assim, meu irmão de pobre, gente, meus pastores, numa situação que a gente chama hipossuficiente. Jesus olha para ele e diz assim, Mateus 6, do 25 ao 33. Foi o rei que disse, não é palavra do pastor Fagner nem do irmão Muralha. Foi o rei que disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, não é o corpo mais importante que os vestidos. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Qual de vós com toda ansiedade pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andaste preocupado? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam, porém vos digo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um destes. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá a vós, homens de pequena fé? E não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentis procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas o rei disse assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Sabe o que o rei restaurador está dizendo? Busque o reino, priorize o reino, ele cuida da tua vida, ele vai te dar roupa, ele vai te dar sapato, ele vai te dar casa. Busque o reino em primeiro lugar. Vocês aguentam mais 10 minutos? Digam amém. Amém. Aí vamos lá. Mateus 7. Cuidado. Verso 21. O rei disse que a hipocrisia não vai muito longe. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Muitos me dirão naquele dia, pelo teu nome profetizamos, pelo teu nome operamos maravilhas. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Sabe por quê? No reino de Deus não existe aparência. O que preza mais no reino de Deus não é o que você faz, é o seu caráter. Não adianta estar aqui pulando, rodando, falando, que aqui não acontece. Línguas estranhas, mas por debaixo dos panos falando mal do pastor. Isso aqui não tem isso não. Isso tem lá em Paulista. Falando mal do pastor que ora. Falando mal da dirigente do ciclo de oração, irmão. Quem tem a língua, a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 12, que o anticristo, ele tem cara de ovelha, a língua dele é de dragão. Cuidado, que aqui não tem isso, eu estou só dando, sabe? Só estou antecedendo coisas que não vão acontecer. O que a Bíblia diz na Constituição, inciso 5º, 53? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Até a última instância, todo mundo é inocente. Mas nós, se apertar a mão da irmã, já está tendo caso. Já está tendo caso. Não pode dar um abraço no irmão, já está de olho no cargo.
Vou dizer uma coisa para você, no reino de Deus tem isso não, viu, irmãos? No reino de Deus você pode profetizar, você pode abrir o mar vermelho. Se você não tem caráter, você vai para o inferno. Mas se você, na sua simplicidade, dizer assim, quem me usa é Deus, quem me entrega a música é Deus, eu prego para a glória dele, eu sou simples, mas a honra é dele, aí é outra coisa, porque você está mostrando que o seu caráter, o rei já transformou. Eu vou encerrar com isso aqui. Oxalá que daqui a 6 meses de novo o pastor Fábio me chame que eu termino o sermão. Veja só. Mateus 8. Segundo William Renick e Simon Casper, no comentário da Vida Nova, do capítulo 8 e 9 é explosões de milagres. Por quê? Ele está mostrando que o rei, ele tem poder. Qual o primeiro milagre? E outra coisa. E Jesus vai atrás daqueles que estão à margem da sociedade. Primeiro milagre, um leproso que ficava no leprosário e tinha que vir com um colar com um sino avisando que estava chegando. Imaginem a cena, né? Lá vem um leproso andando, de longe o pessoal, de lado, do outro, e o rei. Estou aqui, meu filho. O leproso chega assim, já adorando de joelho, porque crente fiel, ele sabe a quem ele crê. O leproso chegou de joelho e disse assim, já que tu é o rei restaurador, a minha pele está podre, a minha pele está suja, ninguém quer ficar perto de mim, eu sou escuso da sociedade, mas se tu quiseres eu fico são. Quando Deus quer operar, não tem ninguém que impeça. Quando Jesus tocou nele, filho, você volta são para casa. Imagina aquele homem voltando para casa, hein? Todo mundo vendo, aquele homem que era leproso. Talvez chegasse em casa a mulher desse. Quem foi que te curou? Herodes? Roma? O sumo sacerdote? Não. Quem me curou foi o rei restaurador de Israel, que cura todas as enfermidades. Aí depois vem o centurião, André. O centurião já chegou se quebrando. O centurião é um líder da centúria, que são 100 homens. No Império Romano era malquisto pelos judeus. Aí lá vai o centurião. Vai até Jesus e diz, Jesus, meu servo está doente. Aí diz, vamos lá na tua casa. Ele disse, não. Oxe, eu posso até receber César, porque é homem igual, mas receber o Senhor, faço não. Porque eu sou homem sujo, podre na minha casa mesmo, não basta muita coisa não, mestre. Só uma palavra e o meu servo vai sarar. Sabe por quê? Porque eu digo, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo, esse homem vai, ele vai. Ele vem, ele vem. Basta só uma palavra. Não sei se eu falei isso aqui. Se falou, eu vou repetir. Eu tenho 41 anos. Há 39, minha avó foi diagnosticada com câncer no seio. Irmão, há 39 anos, se eu soltar pneumonia, já chegava o pessoal da funerária para medir o caixão. Aí disse assim, tal dia a senhora vai fazer uma cirurgia. Está certo. 2 dias antes da minha avó fazer a cirurgia, Creus, tinha uma irmã da igreja, Deus é Amor, vizinha da minha avó não era crente naquela época, e disse assim, Creuza, vamos lá na igreja? Amanhã não é tua cirurgia, nós vamos ver o que Jesus vai falar sobre a tua vida. Meu irmão, quando minha avó botou aquele pé dela, 34, e abriu a porta da igreja, o pastor parou. Essa mulher que está chegando aqui hoje, a cirurgia que a senhora ia fazer amanhã, Jeová está operando hoje. Sabe por quê? Não precisa muita coisa não, é uma palavra de Deus, teu casamento é restaurado. Uma palavra, teu filho é liberto das drogas. Uma palavra você vai dizer igual a Josué, se vocês quiserem servir a outros deuses da além do Jordão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que operou no passado é o Deus que está presente aqui nesta noite. Ele continua operando na vida da igreja. Ele continua fazendo milagres. Ele continua sendo providência. Ele continua sendo socorro. Ele continua sendo refúgio. Ele continua sendo aquele que te livra do laço do passarinheiro. Ele continua sendo aquele que faz cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você não era atingido. Oh glória, fique de pé adorando ao Senhor. Oh aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, por esta palavra. Graças te damos pela tua palavra aos nossos corações. Oh glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, queremos convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 26, onde faremos a leitura para a ministração da ceia do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Na sequência, o nosso diácono Amaro se prepara para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 26, verso 26, diz assim a poderosa palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste